Então eu desejo a todos muita paz e muita luz. E eu convido a todos os irmãos aqui presentes, seja ele encarnado ou desencarnado, e aos nossos amigos da espiritualidade amiga, que nesta tarde possamos num só pensamento buscar todo o entendimento, buscar através dos fluidos que recebemos em nossos lares, para que juntos possamos aprender a conhecer a nossa doutrina e nos fortalecer. Nos ajude, Pai amado, a nós e a cada um que adentra, e principalmente a nossa expositora dessa tarde fraterna, que irá conduzir com todo o amor, com toda a serenidade, que cada um de nós possamos participar, trocar informações, aonde possamos emanar não só para aqueles que aqui se encontram, mas aqueles que se encontram em outros lugares, aqueles que não podem estar aqui conosco. Nos ampare, nos ilumine, nos dê sempre a força e a luz para nos mostrar os caminhos que devemos seguir sem medo e com toda a dedicação. Pedimos ao nosso mentor da sala, Bezerra de Menezes, que ele possa, com a sua equipe, nos assessorar, nos dando todo o atendimento, acalmando corações que muitas vezes adentram na sala, tristes, nervosos, preocupados. Então, neste momento, eu convido a todos para que possam respirar profundamente e que possamos abrir as nossas atividades. Nos harmonizando com a mensagem do dia 18 de julho, que nos ensina e nos fortalece. Você precisa aprender a se sustentar sobre as suas próprias pernas e a encontrar seu próprio caminho individual para poder funcionar no plano geral. Abasteça-se somente em mim. A fonte de toda a vida e de toda a criação é você. Não se enganará. Não hesite se a caminhada se tornar difícil, mas simplesmente siga em frente com a certeza que você está atravessando apenas um trecho mais puxado. E quanto mais depressa você atravessá-lo, melhor, e faça-o sem resistência ou ressentimentos, aprendendo as importantes e necessárias lições que surgirão a cada passo. Vocês precisam aprender a não desistir facilmente, a ser paciente e persistente. Mantenham a visão à sua frente, saiba para onde está se dirigindo e qual a meta a ser atingida.
Não desista e chega ao final da jornada a que você se propôs. Você não pode ser fraco nesta vida, pois ela exige força e sabedoria interiores inabaláveis. Deposite nesta tarde na sala, unidos pela doutrina, sua força e sua segurança no nosso Pai maior. Que assim seja, graças a Deus. Estão todos bem? Sejam todos bem-vindos e que essa mensagem possa penetrar, circular dentro dos nossos lares, nos dando toda a luz e a direção para que a nossa irmã Frater possa dar início aos nossos estudos, que hoje o tema é transformando o medo e as preocupações em fé. Contigo, Frater. Alô, boa tarde a todos, tudo bem? Todo mundo na paz? Todos de ouvido assim bem, não é? Já que o meu trabalho aqui, como vocês sabem, é catucar vocês para a autoanálise. Vou repetir sempre isso, porque como os temas vão variando muito, né? As salas são muitas, e nós nos prendemos a todas os que vão colocando, né? Isso é porque há necessidade da gente saber quem a gente é, não é isso? Para a gente poder corrigir os defeitos que nós temos e assim crescer espiritualmente, né? Já que faz parte dos nossos estudos a gente saber quem nós somos. Então, como é aquele que eu digo, eu sou assim uma novata no espiritismo, mas de qualquer maneira isto que eu faço aqui é uma coisa que eu já faço há muito tempo na minha vida. Então, é alguma coisa que eu posso ajudar dentro da espiritualidade, compreende? Por isso que eu sou atendente fraterna. Porque no atendimento fraterno, o psicólogo realmente facilita muito, porque eu vou estudando a pessoa rapidinho, embora não possa fazer assim um estudo muito grande, né, um trabalho muito grande, porque não tem tempo hábil, mas de qualquer maneira alguma coisa me facilita e facilita a pessoa que está ali. Eu sei entender um pouco da cabeça das pessoas. Então, minha gente, vamos nós? Hoje nós temos um tema que realmente eu acho que muita gente aqui tem inserido em um deles, que é a preocupação, né? Tirando os medos que nós já nascemos, né? O medo é uma parte de nós que é uma autoproteção de início, né? Se não houvesse esse medo, a gente estava aí se jogando de qualquer lugar e, né, e se dando mal, não é isso? Bom, de qualquer maneira, a espiritualidade, a preocupação é falta de fé. Isso é que afirma a espiritualidade, ok? Analisando a palavra preocupação, temos pré mais ocupação. E se pararmos para pensar em todas as preocupações que já tivemos, poderemos perceber que se só ficamos nos preocupando, nada acontece. Mas é uma coisa que a gente sente muito, é a tal da preocupação. A gente está sempre preocupado. Aí eu estou aqui, aí não está perto de mim, e não dá notícia, não telefona. E eu fico assim, meu Deus do céu, e fica a gente preocupado com o que possa estar acontecendo com esse filho, né? Então você fica naquela preocupação, mas não pode fazer nada, você só fica preocupado. Então você não tem assim uma fé de que nada vai acontecer. Não, você está sempre preocupado. Mãe com filho, então, caso de polícia,
né? Está sempre naquela pré-ocupação, como se ela pudesse fazer alguma coisa. Você pergunta para alguém assim: tudo bem? Ele responde: olha aí, não estou muito, não. Estou muito preocupado. Estou muito mesmo preocupado. Aí você diz: e o que você está fazendo para resolver isso, meu irmão? Ele diz: nada, só estou preocupado. Muito preocupado. Não é isso? Quantas vezes a gente ouve isso? Né? Parece meio nonsense, quer dizer, muita ciência das coisas, né? Mas é um fato muito corriqueiro. A maioria das pessoas acha que só conseguiria deixar de se preocupar se não tivesse nenhum problema. Esse pensamento é incorreto, pois todos temos problemas, pois os desafios que nos apresenta cada encarnação dessas são justamente os desafios onde a gente, se pautando neles, a gente vai buscar em nós o que nós temos a corrigir. Se não fossem os desafios, é aquele caso. Se você não passa mal, você não vai ao médico, né? Você vai ao médico para quê? Né? Então, por conseguinte, quando você tem essa sensação fio, né? Essa sensação de incômodo, de coisa que está te incomodando, né? Que parece que vai te deixar muito mal, você não iria buscar em você uma forma de resolver isso, certo? Pois isso é a própria vida. O equilíbrio não está em não ter problemas, mas sim em saber lidar com eles. É saber lidar com essas sensações e saber modificar, contornar, fazer alguma coisa para que as coisas melhorem. Então, de que forma lidar com as preocupações de maneira equilibrada? Você precisa notar que precisa isolar um fato que é perceber se o que está lhe preocupando depende realmente de você. Na maioria das vezes, o que te preocupa independe de você. Como eu falei do filho, né? Que o filho saiu, não voltou, já devia ter voltado, e você fica naquela preocupação. O que você pode fazer? O que você pode fazer para que ele chegue, né? Para que ele fique aqui, para que ele venha rápido? Por exemplo, perguntas como: ai meu Deus, como será o dia de amanhã? O que acontecerá no ano que vem? Como será que vai ser aquela situação? O que poderá acontecer se eu não fizer, se eu não for, se a minha mãe vier, se não vier? E se não der certo aquilo que eu estou pensando? E se fulano não gostar do que eu estou fazendo? Meu Deus do céu! Será que o mundo vai acabar? E se estourar uma terceira guerra mundial? E outras semelhantes não são possíveis de serem respondidas porque pertencem a um futuro, a um amanhã. O que será? O que será? Né? Não é o que está, é o que será. Talvez também pode acontecer, ao possivelmente possa acontecer. Como é que você poderia respondê-las? Não é? Com certeza. Qualquer coisa que você pensar será pura fantasia, pura conjectura, apenas possibilidades sem nenhuma certeza concreta. Se você perceber isso, grande parte da ansiedade que uma preocupação traz já terá sido dissipada, né? Como já disse, o processo de ansiedade é quando saímos do aqui e agora lá no futuro, o qual não sabemos quando
e se irá realmente acontecer, mas que ocupa nossa mente, nossa cabeça, com uma infinidade de pensamentos, geralmente catastróficos, né? A gente em positivo, a gente pensa, ai meu Deus, o que será que vai acontecer? Fala sério, meu Deus do céu, oh, meu filho está na rua, não voltou até agora, o que será que está acontecendo? Aí quando ele chega, ele diz, mãe, só fui levar minha namorada em casa. Bah, né? É ruim pra caramba. Tudo isso faz o cérebro detectar emoções de medo, diante de defesa ou de ataque, mobilizando todo o organismo para uma resposta, que não pode ser dada porque a situação preocupante está em nossa cabeça. Não existe na realidade. Logo, não há nada que possa ser feito objetivamente. Outra questão importante com relação às preocupações é: o que posso fazer se já com relação a isso? O que posso fazer já com relação a isso? Em que isso depende de mim ou de alguma atitude ou ação minha? Pense e perceba que você precisa ver o que pode fazer de fato e já. Talvez, por exemplo, se você estiver preocupado com alguma prova ou reunião importante, no aqui e agora, você poderia se dar melhor, revendo tópicos importantes, possíveis dúvidas com relação ao tema, né? Supondo que você esteja preocupado com alguma coisa para o final do ano, por exemplo, agora, talvez possa colocar na agenda algumas anotações para, digamos, 3 semanas antes do fato, para só então ver o que pode ser feito com relação ao que se preocupa. O que não vale, gente, é ficar desde já e até o final do ano preocupado com uma situação que só vai acontecer agora. Já imaginou a energia considerável que você gostaria ou gastaria com isso, ocupando um espaço importante de sua mente? Espaço este que poderia ser preenchido com coisas mais importantes no aqui e agora? E principalmente relacionadas ao mundo. Se vai acabar, se haverá guerra. Você acha que isso vai depender realmente de você em algum sentido? Fala sério. É claro que não. Houve um tempo aí atrás, né? Que falando muito no final do mundo, né? Aí muita gente se preocupou de verdade, gente. Teve gente que me preocupou, que me procurou, aliás, preocupadíssimos no que iriam fazer, se teria algum lugar, tinha um lugar aí, o nome agora no momento não lembro, mas um lugar onde todo mundo estava correndo para lá, porque seria o único lugar que não seria atingido pelo final do mundo. Então todo mundo se despencou para esse tal lugar, quer dizer, todo mundo, muita gente se despencou para esse tal lugar. E no final, não deu em nada, né? Pois é, então. Né? Que isso aí é uma coisa de louco. Pense nisso e coloque esses questionamentos nas mãos de quem? De Deus. Quando você estiver numa situação dessa, que você analisa o que você pode fazer e você não pode fazer nada, se ele olha assim para dentro de você e diz assim, olha, Deus que é em mim aí, meu Pai, eu sei que você vai me defender e que nada de mal vai acontecer com meu filho nem comigo, ou com aquele que você estiver preocupado, ou com a situação em que você estiver preocupado. Preocupar-se soa internamente como cutucões a pressões. Imagine alguém que fica lhe cutucando e pressionando o tempo todo, dizendo, você precisa resolver isso logo. Poxa, você não faz nada. Outra situação, você precisa pensar nisso. Pensa, menina, pensa sobre essa questão.
Olha aí, você tem que arranjar uma solução, né? Como você acha que vai ser, hein? Olha, essas perguntas realmente, quando alguém fica em cima, tá? E fica perguntando, e fica te azucrinando que você tem questão, olha, é um problema sério. Muita gente passa por isso. Aposto que você não aguentaria e mandaria a pessoa passear, certo? Porém, não percebe que é isso exatamente o que faz consigo mesmo quando se preocupa. A preocupação traz dentro de nós uma espécie de... Então, a mesma coisa que pessoas de fora fazem, né? Que te pressionam, que você deve fazer, deixar de fazer. A mesma coisa você faz com você quando você se preocupa. Eu estou deixando um exemplo do filho que saiu e não volta, porque isso é muito comum, né? Então, você fica ali preocupado o tempo todo, não dorme, não come, não isso, não aquilo. Realmente você não tem notícias do filho, tá certo? Então, a preocupação traz dentro de nós uma espécie de cobrança que nos pressiona a realizar milagres, ou seja, ter que encontrar soluções milagrosas para as coisas que, na maioria das vezes, não dependem de nós. Como as perguntas anteriormente, em que nunca poderíamos responder com certeza quando o mundo vai acabar, se vai ter a Terceira Guerra Mundial, né? Haja vista que todo mundo se preocupou aí, muita gente se preocupou com o fim do mundo e no fim não acabou, né? Quer dizer, ficou todo mundo preocupado com isso e nada aconteceu. Logo, a conclusão é: não vale a pena gastar energia com o que você não pode responder ou com aquilo que não depende de você. Ok? Guardem bem isto. Não vale a pena gastar energia com o que você não pode responder ou com aquilo que não depende de você. Essa postura já eliminaria uns 80% do seu processo de ansiedade e preocupação. Pela minha experiência, o maior problema das pessoas não é ouvir ou entender isso. O problema é aceitar isso, aceitar os limites reais que temos. Esse é o primeiro ponto importante para transformar uma preocupação. A aceitação dos seus limites reais. Todos nós temos limites, gente. Nós não somos poderosos. Nos amamos, é isso mesmo. Então, conclusão, todos nós temos, né, essas coisas que ficam na gente aqui, mas nós temos que ter ideia de que nós somos limitados. Quando você perceber que não consegue fazer algo de fato, você se sentirá mais, porque terá eliminado as pressões e as cobranças. Lembrando que algumas das coisas que dificultam essa percepção real são os decretos que você pode estar trazendo, como, por exemplo, achar que tem que ser perfeito, controlar tudo. A pessoa pode carregar uma crença de que sentirá impotente se não mudar o impossível. E aqui, mais do que nunca, é necessário refletir. Afinal de contas, o que Deus nos deu, né? Raciocínio e discernimento. Vamos usar o que Deus nos deu, por favor, sempre que nós estivermos necessitando, principalmente, de fazer alguma coisa em prol de nós mesmos. Mudar o impossível não é coisa para humanos, é coisa para Deus. Mudar o impossível. Logo, vemos novamente como é tremendamente necessário refletir em nossos limites e aceitar essa realidade. Na maioria das vezes, as pessoas acham que, se não se preocuparem, vão se sentir irresponsáveis, cabeças frescas demais. Porém, seria bom checar o conceito de responsabilidade para perceber que ser responsável não significa
fazer milagres ou coisas impossíveis, mas sim e apenas a habilidade de dar respostas possíveis. Outra coisa, responsabilidade não é seriedade. Existe muita gente responsável e que também é leve e alegre, ok? Outro ponto importante quando se fala de preocupação é falta de fé, ok? É porque geralmente o que consideramos preocupantes nos traz medos, inseguranças e ameaças. Agora suponha que você reflita sobre seus limites reais e perceba que tudo o que o preocupa não depende de você. Às vezes depende sim da vontade do outro ou de fatores que só Deus e a vida controlam. Quanto mais você tiver crença nas forças da vida, mais você vai ponderar que até que as coisas aconteçam ou que você tenha dado o primeiro passo, as suas possibilidades são matematicamente iguais. 50% de probabilidade em um resultado positivo e 50% de probabilidade de um resultado negativo. E se for negativo, você terá uma oportunidade interessante de aprender algo e não mais estará no nada, no zero do ato de não fazer nada. Com isso, pense que se você estiver atuando de forma positiva com relação a si mesmo, ou seja, respeitando os seus limites, de posse do seu poder e agindo de acordo com a sua vontade mais verdadeira, você estará vibrando positivamente. É uma coisa que eu já falei anteriormente em outra época, como a Rô também falou, a respeito dos pensamentos positivos. Devemos trabalhar sempre com o lado positivo da vida, porque nós temos uma tendência realmente a quando na evolução da vida, quando aparecem os desafios, nós temos uma tendência a ativar. A sempre vai achar que não consegue. Sempre vai achar, ai meu Deus, o que vai acontecer agora? Enquanto se nós formos positivos, eu tenho certeza de que tudo vai dar certo. É pensar no lado bom da vida, gente. Porque não adianta pensar no lado negativo. O que vai acrescentar? O que vai ajudar? Então vamos tentar o positivo, gente. Porque é pelo menos um lado que abre a sua mente, né? E a vida vai colocar coisas em seu caminho de acordo com o que estiver vibrando. Se você estiver vibrando negativamente, as coisas vão aparecer negativamente. É que eu digo para pessoas que eu fui ali comprar uma comidinha, que eu estava com fome, mas nossa, como tá caro aqui, tá muito caro. Aí eu não comprei. Aí eu pergunto, e você ficou com fome? Ah, estava muito caro. E o que você fez então? Ah, eu sei lá, eu fiquei respirando fundo e deixei para lá. Eu digo, e sua saúde, quanto custa? Não é? Porque com isso a saúde da pessoa vai ficando deteriorada. Então eu digo para a pessoa, quando você pensa pequeno, as coisas vêm pequeno. Então não fique achando assim que o pedaço de pão que você está necessitando dele, naquele lugar caro, você tem dinheiro para comprar aquilo. Então, por favor, pense na sua saúde, porque essa sim vai ser mais cara. Quando muito não seja emocionalmente, se você tiver plano de saúde, né? Mas de qualquer maneira, você paga o plano de saúde, que garanto que é mais caro que o pedaço de pão, ok? É isso aí. Então, assim, mais e mais você se aproximará do extremo da direita de nossa linha, que é a fé.
Mas o que na realidade significa fé? Agora vamos pensar nisso. Como já foi dito, é a sensação de que tudo dará certo, ou seja, o melhor se manifestará. Pense bem nisso. Olha aí. Porque muita gente usa essa palavra fé, tá? Eu sou rico, nunca fui pobre, e se fui, faz muito tempo que nem me lembro mais. Adorei, Márcio. Muito bom! Mas eu também li uma coisa, que a matéria aqui que você vai acumulando não são suas, são do mundo. Então ser rico não faz muita diferença, né não? Nada aqui te pertence. Ai, meu Pai do céu, significa fé. Vamos lá. Porque muita gente usa essa palavra fé assim, como muita coisa que a gente ouve, porque eu vim do catolicismo, por exemplo, como eu já repeti isso várias vezes, e lá na Igreja Católica nós temos os dogmas. E esses dogmas são situações em que você tem que acreditar, porque afinal de contas pertence ao mandamento da lei de Deus e você tem que acreditar, tá? Então não tem uma explicação cabível, você apenas tem que acreditar. Então essa tal de fé é uma palavra que ficou aqui, pelo menos eu como católica, não sei vocês aí se foram espíritas a vida inteira, mas eu aqui como católica, a gente tinha a fé como uma palavra de Deus lá, e o que você não consegue entender muito bem o que seja, pertence lá à situação de Deus, tá? Mas é um dogma, é um mandamento da lei de Deus, essa tal de fé, né? Então, quando chegou aqui no Espiritismo, onde nós temos a fé raciocinada com a graça de Deus e não imposta, né? Então nós podemos entender o que realmente é a fé. Como já foi dito, é a crença e a sensação de que tudo dará certo, ou seja, o melhor se manifestará. Gostaria de tirar desse conceito a questão dogma, o aspecto religioso da fé. E para isso seria muito bom se pudéssemos contatar uma coisa muito verdadeira em nós, independentemente de sexo, idade ou crença. A nossa natureza ou a vida em nós. A nossa natureza ou a vida em nós. Tenho dito intensamente que a natureza verdadeira não é o ego, e muito menos o que pensamos em nossa cabeça, com todos os argumentos e crenças falsas sobre nossa verdadeira realidade. A física quântica afirma que em todas as coisas, em todas as galáxias, encontra-se presente o mesmo princípio criativo e expansivo. Todos os estudos espiritualistas afirmam a mesma inteligência que criou e controla todos os universos, galáxias e mundos estão dentro de nós. Esse princípio criador está em suas criaturas, da mesma forma que em todas as células de qualquer um dos órgãos de seu corpo se acha presente o seu DNA. Então, no corpo físico está o DNA do seu pai, da sua mãe, de todos aqueles que antecederam a este corpo que você tem agora para ficar encarnado, ok? Mas, espiritualmente, esse princípio criador está em suas criaturas da mesma forma que em todas as células de qualquer um dos nossos órgãos. E se pararmos para sentir, bem perto de nós,
num campo que conhecemos e que nos pertence, ou seja, no nosso próprio corpo, perceberemos a imensa sabedoria que existe nele. É uma coisa que sempre me deixou assim, pensando muito. Como é bem feito esse corpo, gente, pelo amor de Deus. Nós temos um coração que bate desde que nascemos, até muita gente que vive até os 100 anos. E você, ele está batendo, enviando, fazendo o serviço dele, enviando sangue, limpando sangue, enviando sangue, limpando sangue. E assim vamos nós, a todos os órgãos, como o pulmão tem o seu trabalho no nosso corpo físico, o estômago, o fígado, todos os órgãos do nosso organismo trabalham incessantemente, a não ser que você deixe de dar alimento ou água, né? Aí já é um suicídio. Mas se você continuar fazendo o necessário, dando o corpo, realmente ele trabalha sem você fazer mais nada. Eu acho muito interessante isso. Como já disse antes, você não fica ditando as regras para os órgãos do seu corpo. Ele simplesmente funciona. E os órgãos sabem que tem o que fazer. Consideremos alguns fatos. Por exemplo, você olha para uma cena qualquer, uma cena, vê, registra o que viu, pode até ter uma sensação em relação ao que viu, mas não fica questionando o processo de ver como viu e pronto. Não é isso? Você saboreia um lanche e não fica pensando em como exatamente ele vai ser digerido, que partes vão para o sangue, o que vai para o intestino. Você saboreia e tem a sensação de prazer, de comer algo que está gostoso, principalmente quando estamos com fome e em boa companhia, melhor ainda, né? Você sente determinado cheiro. Acha bom ou não? Talvez até tenha alguma sensação ou reminiscência relacionada a esse cheiro. Você sente pronto. Não fica negando ou questionando. Não é isso não? Você sente uma pedrinha no seu sapato. Aí o que você faz? Tira o sapato e retira a pedrinha. Dificilmente você questionaria se deveria ou não ficar aguentando a tal pedrinha incomodando seu pé. Você aceita o incômodo e faz algo para livrar-se dele. Uma criança, por exemplo, está em cima de um brinquedo. O pai ou a mãe diz: pule, querida, que eu pego você. E ela pula sem ficar pensando: será que ele ou ela vai me pegar mesmo? Né? É lógico que se houve uma primeira vez em que ela caiu, talvez desconfie e nem sequer pule, ou nem sequer suba naquele brinquedo, né? Você planta uma semente na terra e não fica desenterrando-a todos os dias para verificar se a semente está se desenvolvendo, ou seja, criando raiz. Pelo contrário, se fizer isso, interferirá no processo de desenvolvimento da semente. Se você planta a semente e coloca a água direitinho, pode crer que a semente germinará. E se for uma semente de romã, por exemplo, você saberá que a planta que nascer dará romãs. Não é não? Laranja que não vai ser. Todos os dias, mesmo que chova e o sol esteja atrás das nuvens, o que acontece? O dia amanhece. Ou não amanhece? Não é não? E ao final do dia, ao entardecer, vem a noite. Você por acaso questiona isso? Será que amanhã vai amanhecer, gente? Não, claro que não. Isso é certo que você nem pensa, é óbvio, né? Você não vai pensar nisso, ok? Colher morango, né?
Com todos esses exemplos, eu só quis esclarecer e quero que você reflita sobre o que significa fé. É uma certeza, é um ato que você faz, algo que percebe, que gera uma ação condizente e não fica querendo controlar os resultados. O que virá, o que vai ser. Reflita nisso e perceberá que a fé a que me refiro aqui está justamente na realidade da ação, na certeza de um resultado e não no controle dele. E para trabalhar melhor essa fé, seria bom reconhecer a presença divina em nós. Reconhecer a presença divina em nós. Para nos entregarmos a ela com toda a confiança de que estamos fazendo o nosso melhor ou sintonizados em nossa essência. Teremos a certeza de que o melhor e só a vontade dele será em nossa vida. A fé implica uma atitude desencanada. Sabe o que é desencanar? É você não ficar ali preocupado com a situação. Ter fé é confiar. Confiança igual com mais fiança. Com fé. A fé significa simplicidade, como observância da natureza e das leis naturais, aquilo que é fato, independentemente do controle de nosso pobre raciocínio. É o resultado de um ato puro, ou seja, a ação pura desencadeada pela vontade pura. Fé, ordens da natureza, da essência verdadeira em nós e na vida como um todo. E você faz parte desse todo. Se você puder exercitar isso, poderá com certeza eliminar todos os medos e preocupações de sua vida. Lembre-se, a essência é perceber que precisamos nos ocupar em vez de nos pré-ocupar. A cada pensamento de preocupação, faça o exercício de entrega à vida. Como? Mentalizando que tudo aconteça para o melhor e para o bem maior de todos os envolvidos. Perceba e decida o que realmente pode fazer e faça. Procure ser objetivo e eficaz. Minha gente, realmente isso era o que eu tinha que passar para vocês. Hoje foi assim meio curtinho, mas é o que eu não quero me prolongar numa situação, porque eu quero deixar vocês pensando na fé. Que eu acho que nós usamos errado essa fé. Nós usamos a fé como se fosse coisa só assim dogmática, porque nós aprendemos isso desde criança. Nossos avós passaram isso para nós. Os avós passaram para as mães passaram para nós. Tudo isso que foi passado é decorado, como eu digo sempre. Poucas pessoas rezam Pai Nosso pensando no que está dizendo, porque foi decorado. Todo mundo decorou o Pai Nosso, todo mundo decorou a Ave Maria. Eu, como católica, eu creio em Deus Padre, o Senhor também, né? Então tudo aquilo foi decorado, tá? Então eu falo aquilo tudo de cor, mas não paro para pensar no que eu estou dizendo mais. Isso acontece muito com nós todos aqui. Nós temos situações na vida que nós vamos repetindo, porque isso está em nós, faz parte do que passaram para nós. Você tem que ir.
entendeu? Então você não pensa naquilo que está realmente acontecendo ali. Não raciocina sobre aquilo. A gente não usa o que Deus nos deu, que é raciocínio e discernimento. E que é muito importante. E que cada um de nós tem uma forma de raciocinar e de discernir. Porque nós somos todos diferentes. Aqui, esses todos que estão na sala, todos aqui são diferentes. É que eu digo, aqui tem o Sides, aqui tem o Décio. Esses dois, pelo menos eu sei, que me entendem do trabalho que eles fazem. Você está entendendo? Eu fico assim, barbaridade. Tem muito doutor nessa sala. Então, realmente, eu não pretendo nem chegar assim tão perto, porque eu não tenho mais idade e já devem ter começado isso bem antes, né? Mas eu só comecei agora, de forma que realmente, olha, eu não estou realmente ensinando, eu estou ajudando a raciocinar, porque isso está lá no fundo da cabeça de todos nós. Isso é o óbvio, isso está lá dentro de todos nós. Isso que eu passo aqui é uma coisa que nós todos temos, mas que como na hora de exteriorizar, nós seguimos o que os outros dizem, o que nos disseram, o que nos passaram, o que disse que tem que. Então, você vai no tem que. Mas não raciocina, não discerne, que é o caso da fé, gente. É uma coisa que eu achei maravilhosa no Espiritismo, que disse que nós temos a fé raciocinada. Fui raciocinar em cima da fé. Achei uma maravilha. Porque é uma coisa que eu passo muito lá no centro, porque eu sou atendente fraterna, como já falei aqui milhões de vezes. Então, as pessoas vêm a mim com aquelas carinhas, sabe, assim, bem para baixo. E eu já vou analisando aquelas carinhas ali, né? Então, gente, raciocina. Por que você está assim? Ah, porque meu marido, porque meu filho, porque minha mãe, porque não sei o quê. É sempre do lado de fora. Gente, olha para dentro de você, porque você é a única responsável por você mesmo. Ninguém responde por você. Só você. Só você tem a sua verdade. A verdade do outro é verdade do outro e é para ser respeitada. Eu respeito a verdade das pessoas, porque cada um tem uma visão das coisas, conforme tudo isso que foi imposto na família. Você tem que, e como você reagiu aos tem que, e aquilo que você todo consumiu com isso tudo e virou você. A gente aqui que tem filhos, a gente tem mais facilidade de ver isso, porque meus filhos não são eu nem meu marido. Eles são seres diferentes. Cada um pensa de uma forma, cada um raciocina de um jeito, cada um tem a sua verdade. E eu respeito, né? Então essa fé que eu tanto corri atrás disso, agora eu sei o que seja. Porque geneticamente, espiritualmente, em mim, nisto eu acredito. E se eu acredito, quando eu vou fazer alguma coisa, eu tenho que acreditar que eu posso, que eu consigo, se for o melhor para mim. Preste atenção no que eu estou dizendo aqui. Porque nem tudo que a gente imagina, nós temos assim, como não temos visão do amanhã, como não temos visão do certo e errado, já que somos todos imperfeitos, nós vamos buscar o que a gente quer, mas entrega na mão do Pai. E esse Pai que habita,
vai me dar uma direção, uma diretriz do que eu devo fazer ou não. E isso que eu estou dizendo para vocês, eu tive realmente na minha vida muitas vezes a oportunidade de observar isto. Eu sempre digo, olha, eu estou com vontade de fazer isto assim. Agora, se realmente não for o melhor para mim, me mostre de uma forma bem ridícula, porque eu sou burra, para que eu entenda que aquilo não é o melhor. E aí eu não faço. Porque quando acontece um troço bem ridículo assim, meu Deus do céu, nossa senhora, então eu não faço. Mas porque eu tenho Deus em mim. E eu acredito que eu tenho Deus em mim. Então, como muitas preces aí dizem, que você tem que ter fé em você. Por quê? Porque Deus está em mim. Que Deus eu adoto? São tantos que não. Não. Essa Bíblia aí, realmente eu estou fora dela, viu, meu irmão? Eu vou ser franca com vocês todos aqui, tá? Sou muito franca. Eu nunca li a Bíblia na minha vida. Embora sendo católica, a procurar ler a Bíblia era tão complicada, as palavras para mim, a forma de ser dita era tão assim, lá no alto, que eu não entendia metade do que estava na Bíblia. E com isso eu fui desistindo de ler a Bíblia. E para dizer a vocês, não me faz falta nenhuma, porque hoje eu tenho um Evangelho que me ajuda de monte. Então, na verdade, eu sou mais o Evangelho. Então, realmente, você vai me desculpar, Simba, meu querido, eu posso estar errada, que eu nunca estou certa mesmo, né? Dificilmente a gente está completamente certo, não é isso? Então, eu não sei, vocês todos aqui já leram a Bíblia, talvez, né? Mas eu não. Eu não li este livro, tá? Porque eu achei muito complicado. Isso, Simba, é o que eu faço. Na Gênese também, de monte, sempre amigo espiritual que veio do nosso socorro. Deus é uma utopia. Deus para mim não é exatamente o que as pessoas estão usando. Porque outro dia eu fiz essa pergunta, eu acho que foi... A quem eu fiz, meu Deus do céu? Bem, eu perguntei a alguém a respeito desse Deus, né? Que as pessoas falam, e porque ali no Livro dos Espíritos diz, ali no início, que nós não temos ainda condição de entender que seja Deus. Não é nem o que, nem quem, é que. Completamente neutro. Então, o que seria coisa, quem seria gente, certo? Então, por conseguinte, muitas pessoas, como Da Vinci, por exemplo, né, que pintou lá aqueles quadros dele e botou aquele homem barbudo, com cara de zangado, tal coisa e tal, é um homem. Para mim é uma energia. Então eu aqui não quero passar essa verdade para ninguém, porque essa verdade é minha. Eu sinto Deus como uma energia muito grande, muito forte. E que euzinha sou a tomadinha da minha casa. Então, por conseguinte, eu tenho Deus em mim. São partes de Deus que eu tenho em mim. É assim que eu penso, gente. Esse Deus é essa energia, essa força que rege todo o universo. Mas fez tudo é o que está ainda escrito ali. Olha, não vou nem discutir esse assunto, porque eu tenho esse assunto para discutir com os sites. Então, realmente, o site já me colocou muita coisa e realmente muita coisa concordo com ele. Mas, nesse momento, eu não vou nem discutir com você nesse Deus que fez os homens. Porque, segundo dizem
Ah, não tá triste não, Saidinho? Fica assim não, fofinho. Então, acontece que, se eu vim do macaco, né? Deus fez todos os animais, todos. Na hora de fazer o macaco, então tá bem. Cada um pensa de um jeito, cada um tem uma verdade. Eu não vou discutir esse assunto aqui agora não, porque eu acho que não depende disso aqui o que eu quero fazer, tá? Porque cada um tem a sua forma de ver as coisas, tá? Eu não vejo dessa forma, tá? Eu acho que eu sou realmente... Olha aí, eu repetindo tá vendo? Tô repetindo tá, não precisa de ver. Se for na gravação, você vai ver. Lá vou eu no tá. Oh my God. Mas de qualquer maneira, gente, é porque eu venho de uma religião muito dogmática e essas coisas todas eu vou ter que ir desmanchando com o tempo, gente. Eu quero que vocês me entendam. Eu tenho que ir desmanchando certas situações que a religião impôs mesmo. Quanto à questão da reencarnação, então, meu Deus do céu, que no final dos tempos todos seriam apresentados, né, a Jesus, a Deus, para serem mandados para o inferno ou para o céu, conforme suas atitudes. Então, conclusão, eu cheguei para o padre e perguntei a ele: senhor padre, por favor, eu estou com um problema muito sério. Minha mãe morreu, eu tinha 3 anos de idade. Hoje não tem nem pó mais. Já foi espalhado na terra. Onde vão achar o corpo da minha mãe? Porque lá, na religião católica, diz que todos voltarão aos seus corpos. E minha mãe não tinha nem pó mais. No que eu falei isso com o padre virou-se para mim e disse: olha, minha filha, isto é um mistério da lei de Deus e você tem que acreditar. E ponto final. Vocês imaginam como eu fiquei naquela época? Muito mal. Porque ninguém ia encontrar minha mãe mais. Não existia mais corpo para ela. Como ela iria se apresentar fisicamente? Como isso ia acontecer? Né? Então, quando eu entrei aqui no Espiritismo, que falou de reencarnação, eu digo graças a Deus. E por incrível que pareça, acho que minha filha é minha mãe. Oh, meu Deus. Então, conclusão, gente. Olha aí, eu já estou voando, né? Já estou passando para outro tipo de coisa que não tem nada a ver com o que eu acabei de falar aqui, que é a fé. Meus queridos, meu marido já botou uma opção de vezes aqui que acabou. Ó, no que eu pensei que eu ia poder fazer isso no tempo certinho, aí pelo visto já estou ultrapassando. Me desculpem, todos vocês. Mas ficou alguma dúvida a respeito do que eu coloquei aqui para vocês? Que é o que eu quero, que vocês entendam que é a fé, possamos transformar nossas preocupações em coisas positivas, né? Coisas positivas, sempre, sem ficarmos ali nos acabando com essas preocupações que só vão nos fazer mal. Ok assim? Quando for assim, aquilo que eu falei, que eu contei aqui, que eu tenho que resolver um assunto, não sei se é bom para mim, entrega na mão de Deus, pelo amor de Deus, gente. Entrega nele, ele está em você. Isso não é falta de fé, não. É ter fé no Deus em você. Então, acreditar em você. Então, se for para o meu bem, aquilo vai acontecer. Se não, faça como eu faço. Então, olha aí, me mostra de uma forma bem ridícula, que aí eu vou entender. Porque se for me mostrar de uma forma assim muito bonita, eu sou capaz de não entender nada. E sou capaz de fazer besteira. Oh, minha gente, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo. Eu agradeço a todos vocês são ótimos, são meus irmãos verdadeiros aqui. Vocês são gracinhas, né? Porque tudo que eu faço vocês acham lindo, né, gente? Fala sério.
Bom, minha gente, mas eu quero a paz para todo mundo e a felicidade para todos, ok? Beijinhos. Obrigada, Frater. A gente só tem que agradecer por esse teu carinho, essa dedicação, essa preparação de estar aqui, né? Nos contemplando sempre com um assunto que realmente faz a gente pensar e refletir. Mas com toda a tua colocação, eu estava aqui pensando que muitas vezes nós pensamos que crescer aqui, né, estar aqui na Terra, seria só um aprendizado que envolve só o lado material. E a gente esquece que esse nosso buscar aqui na Terra é o aperfeiçoamento moral e espiritual, né? E nesse mesmo aprendizado, nesse mesmo momento que estamos praticando, o nosso maior dever é transmitir aos nossos irmãos tudo aquilo que de bom aprendemos. Mesmo que nessa escola que estamos seja de pedras e espinhos. Então, que a gente possa sempre tirar desse sofrimento o nosso grande aprendizado, nos fortalecendo sempre nessa fé em tudo que tu colocou para nós. Que muitas vezes nós deixamos o medo tomar conta, né, dos nossos sentimentos e duvidamos de tudo aquilo que aprendemos. E duvidamos às vezes, será que esse Deus ele é justo? Será que esse Deus existe? Como será esse Deus? E como cada um colocou aqui, os que participaram na área de texto, cada um tem a sua fé, a sua crença, cada um tem o seu Deus da forma que imagina dentro de si. Então nós não somos e jamais seremos pessoas que vão julgar da forma que a pessoa acredita e confia nesse Deus. Então eu tenho só que agradecer pelo teu carinho e pelo carinho de todos que aqui se encontram, sempre nos ajudando também, nos ensinando um pouquinho, compartilhando na área de texto também o seu entendimento pela doutrina espírita. Nossa Andréia, nossa trabalhadora aqui da sala, hoje vai fazer as vibrações para nós. A nossa irmã Dulce depois vai fazer o encerramento. E eu convido que todos possam, neste momento, aquietar seu coração, a sua mente, né? Sentar confortavelmente nas suas cadeiras, colocar a sua água para fluidificar, mentalizar todos aqueles irmãos que necessitam da nossa ajuda, do nosso amparo. E também que os nossos amigos da espiritualidade possam estar dentro dos nossos lares, interagindo, não só para nós, mas para todos aqueles que fazem parte da nossa vida, do nosso convívio. Então é contigo, Andréia. Tem som. Ok. Obrigada, Frater. Deixa eu ver se o som aqui ficou muito alto. Só um minutinho. Vamos nesse momento, então, as nossas vibrações. Colocando a nossa água para fluidificar aqui ao nosso lado. Vamos solicitar a espiritualidade que coordena a sala, que auxilia nos trabalhos, espiritualmente falando,
Vamos solicitar que cada lar possa ser visitado, saneado o seu ambiente, suas águas fluidificadas, que possamos receber um passe individual onde estivermos. Rô, Frater, Dulce, Ligeiro, Fernando, Wagner, Paz, Ana Laura, Márcio, Saides, Simba, Dijon. Que possamos ser beneficiados pela espiritualidade maior, mas não só cada um de nós, mas aqueles que estiverem também em nossos pensamentos, ou aqueles que estiverem na área de texto, se digitarmos o nome, aqueles que não puderam vir, aqueles que ainda não conhecem os ensinamentos da doutrina, que ainda se sentem tão perdidos. Vamos pedir pelos nossos afetos e por aqueles que ainda são desafetos. Vamos pedir para a espiritualidade maior não retirar dos nossos ombros os fardos, mas que nos encorajem, nos mostrem o caminho para levarmos esse fardo com um sorriso, com paz interior, e não vamos nos sentir tão pesados. Senhor Jesus, irmão maior, que o teu abraço possa ser sentido nesse momento por aqueles que estão em hospitais, em abrigos de idosos, em locais onde haja sofrimento, angústia e dor. Que possamos levar o nosso pensamento de luz, de paz, de amor a qualquer canto onde haja necessidade de amor, de paz e de reequilíbrio. Que o nosso planeta Terra seja iluminado, que cada cantinho receba a luz necessária. Pelas águas, pela natureza, pedimos também. Obrigada por mais uma tarde de estudos, de vibrações, de fluidificação de águas, de harmonização interior. Que possamos nos sentir mais fortes e capacitados de seguir a nossa caminhada. Que assim seja. Conferida a votação. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos continuar nessa vibração, deixando que os mentores trabalhem no nosso corpo, no nosso espírito, que eles possam continuar fluidificando a nossa água, trabalhando por este universo infinito. Que a nossa respiração possa estar tranquila, serena, captando, sentindo todos os fluidos que a nossa irmã Andréia, através das suas vibrações, adentrou em nossos lares, oferecendo a cada um de nós toda a paz, a serenidade. Então, neste momento, eu peço que a nossa irmã Dulce, ela possa colocar para nós uma prece de encerramento, para que os nossos mentores, os nossos socorristas, nossos mensageiros da espiritualidade, possam recolher tudo aquilo que não necessitamos, tudo aquilo que não nos pertence, e amparar a todos esses irmãos desencarnados que precisam encontrar a luz do Pai Maior para poder
recomeçar, tratar das suas enfermidades. Contigo, irmã Dulce. Olá, boa tarde novamente. Continuando nesta vibração de amor e carinho, vamos dar por encerrado este estudo com uma prece, a prece de Cáritas, que eu amo muito. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de faísca do vosso amor, pode abrasar a terra. Deixa-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor, como Moisés sobre a montanha. Nos vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho, onde deve refletir a vossa santa e misericordiosa imagem. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada a todos os amigos, Rô, Andréia, Fraterna, Ligeiro, Fernando, Wagner, Paz e Luz, Ana Lúcia, Ana Laura, Márcio, Cides, Jonis, Sandra. Obrigada a todos, tenham uma boa tarde.